Olá, bom dia a todos. Nós vamos terminar esse mês com uma live que vai nos aproximar da nossa função e uma meditação muito forte, porque ela vai ter uma meditação extra, onde vai fidelizar essa relação com o Criador. Então, sejam todos bem-vindos, quem está chegando pela primeira vez. Lembrando que você pode se cadastrar no grupo do WhatsApp para receber as meditações em MP3, simplesmente preenchendo o formulário descrito aqui no vídeo. E não esqueça de dar o seu like e fazer um pequeno comentário para que você possa também contribuir para o nosso canal, cada vez mais ter a oportunidade de inspirar o maior número de pessoas. Então, vamos iniciar esse nosso encontro com essa nossa live 92, que ela vai nos trazer essa lição 65. A minha única função é a que Deus me deu. Antes da gente entrar nos revolvimentos que essa lição vai nos trazer, eu gostaria de lembrar primeiro a trajetória da nossa alma, da nossa essência. Eu gosto muito dessa explanação, porque no início aqui nós estamos falando da Capela Sistina. O ato da criação foi um ato de amor. Nesse momento, nós tínhamos 100% de consciência da alma. A gente era pura energia. E o que aconteceu? Nós entramos num sonho e começamos a entrar no ciclo das encarnações. Para o curso, ele adota a mente certa, quando eu estou na consciência da essência, e a mente errada, quando eu estou na consciência do papel Marcos Adriano. Então, o que aconteceu? Nós começamos essa jornada nos afastando da consciência de ser como Deus nos criou. Começamos a esquecer da nossa verdadeira identidade como um ser de luz e passamos a viver acreditando sermos apenas um corpo e viver os nossos papéis, como, por exemplo, rei, rainha, pai, mãe, filho, irmão, vizinho, sobrinho, enfim. Na visão do curso em Milagres, é uma metáfora que a gente usa, nós estamos 3% na consciência da verdade do nosso ser e 97% mergulhado na consciência dos nossos papéis no mundo. Como eu vou achar a minha verdadeira função mergulhado nessa identificação com essa mente errada, com a consciência do papel? Isso que vai ser o desafio dessa semana, de eu exercer verdadeiramente qual é essa única função que nos foi dada. Então vamos começar também a lembrar duas questões interessantes. Vocês estão vendo, quem está seguindo aí os exercícios e as nossas lives, o Curso em Milagres quer que eu comece a ter experiência no meu eu permanente. E estar no meu eu permanente é exercer a verdade. Eu sou como Deus me criou, eu sou a luz do mundo, a salvação é o meu compromisso. Lembrando que o meu eu permanente, qual é a característica? Com a minha pureza, com a minha inocência e livre de pecado. Ou seja, o eu permanente é a consciência do início. E nós estamos voltando para casa. E a mente errada, quando a gente mergulhou no papel, a gente começou a se identificar com os papéis. Eu não vim controlar, eu vim inspirar. Eu não vim me aprisionar, e sim me liberar da autoimagem que eu criei. As funções que o mundo me impõe não são verdadeiras, ok? Então, quando eu fiquei mergulhado na consciência do Marcos Adriano, eu me identifiquei com essa autoimagem, o temperamento, o gênio, personalidade e meus papéis. Então, a gente tem muito pouco tempo para lembrar que a minha única função é a minha salvação e não me aprisionar no mundo, ok? Então vamos ver
as inspirações que essa lição vai nos trazer. A ideia para hoje reafirma o teu compromisso com a salvação. Também te recorda que não tens nenhuma outra função senão essa. Então o exercício vai nos dar oportunidade durante essa semana, quando eu fizer a meditação, de eu lembrar, qual é a minha função? Como nós estamos mergulhados nos nossos papéis, a gente começa a querer assumir os papéis dos outros, a gente começa a querer controlar a vida dos outros. E o curso quer lembrar para você que o seu compromisso é com você, em primeiro lugar. Sempre falo em todos os nossos encontros que a primeira relação que tem que ser curada é comigo mesmo. Porque enquanto eu estiver projetando, querendo olhar para o mundo lá fora, para resolver as questões do mundo lá fora, eu acabo me perdendo na minha única função, que é justamente eu escolher voltar para casa, me liberar dos papéis, ok? Prosseguindo aí. A aceitação total da salvação como tua única função necessariamente envolve duas etapas. Primeiro, o reconhecimento da salvação como tua função. O abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo. Esse é o único caminho no qual pode achar a paz para a tua mente. Então vejam bem, espiritualidade, ela vem da palavra espírito, correto? Então ela vai te restaurar essa jornada de volta para a essência do teu ser. E eu reconhecer que a salvação é a minha única função, eu vou estar focado na minha relação número 1. A gente quer salvar o mundo sem ter sido salvo. Então vamos relembrar uma metáfora que vocês conhecem, mas cai como uma luva para essa reflexão. Quando você tiver uma turbulência no avião, a primeira recomendação do comandante é: você quer salvar o teu filho? Coloca a tua máscara. Para que eu salve alguém, eu preciso a mim mesmo, porque senão eu vou fazer muito pouco pelo outro. Segundo ponto que eu sempre gosto de enfatizar: o fato de você entregar e colocar máscara no teu filho, seja quem for, isso não quer dizer que ele vai querer ficar com a máscara. Mas a minha função número 1 é a minha salvação. Eu não vim ser o salvador do mundo. Então as escolhas que as pessoas que a gente ama, os nossos relacionamentos, é um compromisso que cada um tem consigo mesmo. Qual é a grande questão? Quando a gente entra no papel, a gente entra na responsabilidade e eu acabo vivendo a história dos outros e não a minha própria história. Tá claro? Então esse é uma linha bem tênue, que é um grande exercício de desapego e de reconhecer que você só pode emanar amor e luz para o mundo se você tem amor e se você está na luz, ok? Então, prosseguindo aqui. A ideia de hoje oferece uma saída para todas as dificuldades que percebes. Ela coloca em tuas mãos a chave da porta da paz que fechaste para ti mesmo. Ela te dá a resposta para tudo o que tens procurado desde o início dos tempos. Eu gosto dessa frase que ele diz que ele nos coloca a chave da porta da paz, na qual a gente fechou para nós mesmos. Porque no momento em que eu comecei a viver as histórias do mundo, através do meu papel como irmão, como pai, como avô, seja qual o papel que você se coloque, eu comecei a ficar sem paz, porque eu comecei a viver as histórias do mundo. E eu esqueci de cuidar da minha salvação. Então, o que esse exercício vai te trazer? Essa chave de volta, ok? Recomendações para essa semana com relação a esse exercício. Tenta empreender os períodos diários prolongados de prática, mais ou menos no mesmo horário a cada dia. Tenta também determinar esse horário com antecedência e segui-lo na medida do possível.
Isso eu acho bem interessante, porque se você não se colocar na agenda, o mundo vai te tirar da agenda. Então, se eu não determino um momento para estar comigo, eu vou me perder no mundo, porque a agenda do mundo hoje, ela é mais presente do que esse espaço que eu tenho que criar na minha agenda daqui para frente. O propósito disso é o de organizar o teu dia de modo a reservar um tempo para Deus, assim como para tantos outros propósitos e metas triviais que perseguirás. Naturalmente, nossa agenda está em todas as metas e propósitos triviais do mundo e muito pouco espaço para essa agenda que vai te ajudar a você encontrar sua meta e seu propósito. Primeiro desafio eu me colocar na agenda, e eu sempre digo isso em consultório, em sala de aula, que a gente tem que se priorizar, se colocar na agenda. Se colocar na agenda é se comungar consigo mesmo, é falar consigo mesmo, sentir consigo mesmo. Nós temos dado muito pouco espaço para este momento. Aproveitando o gancho, será que a pandemia não trouxe a oportunidade desse voltar a esse relacionamento interior? Fica aí a questão. Continuando as recomendações, não tentes concentrar-te apenas nos pensamentos relacionados à ideia para o dia. Ao invés disso, tenta descobrir cada pensamento que seguir para interferir e repita a ti mesmo: esse pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. Nós vamos estar no nosso dia a dia, e aí você vai perceber que quando você estiver durante o dia, determinar também no meio do dia esse espaço para comungar com a lição, você vai perceber que você vai estar envolvido com a história de alguma situação do mundo lá fora. E aí está te desviando da sua única meta e propósito. Então eu tenho que olhar para isso e lembrar: opa, essa não é a minha meta e o meu propósito. Então a gente começa a deixar de viver as questões do mundo, as histórias das pessoas, e começa a centralizar a atenção em nós mesmos, porque a chave eu tenho que encontrar dentro de mim para retornar a mente para a paz, ok? Então, continuando as recomendações, na sequência você vai dizer a si mesmo: a minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. Então vocês estão percebendo que quando eu der essas paradas e me colocar dentro da agenda, eu vou perceber que nós estamos mergulhados nos papéis e vamos deixar a nossa meta e o propósito de lado. E esse exercício é uma oportunidade de você estar toda hora corrigindo e mantendo esse propósito, essa meta, que é a sua única função que Deus te deu. Então eu vou incluir nessa nossa meditação uma das meditações que, para mim, ela é muito forte, porque ela me aproxima dessa consciência do meu relacionamento com Deus, e ela vai fazer parte da meditação dessa semana, que vai estar justamente no final. Então vamos ver a meditação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então isso vai fazer parte da meditação dessa semana, e eu realmente tenho uma identificação muito com essa prece, porque ela me lembra a todo instante o meu relacionamento
com o meu eu verdadeiro, porque se a gente lembrar que o reino está dentro de nós, esse relacionamento e essa voz provavelmente está também dentro de nós. Então eu desejo a você que você tenha uma excelente semana com essa experiência e se permita, em primeiro lugar, determinar um espaço na tua agenda para que você possa restaurar o propósito e a sua função, que é se salvar, que é se liberar e, acima de tudo, inspirar o mundo. Mas para eu inspirar o mundo, eu preciso ter me inspirado a mim mesmo. Ou seja, não adianta você me dizer que o mundo está sem amor se você não está no amor. Não adianta você dizer que o mundo está sem paz se você não está em paz. Então tudo começa de eu restaurar a minha verdadeira função. Então, namastê, Om Shanti e gratidão e até a próxima semana. A minha única função é a que Deus me deu. Hoje quero lembrar que eu sou como Deus me criou. Eu sou a luz do mundo. A salvação é o meu compromisso com a verdade do meu ser. Reconheço que não vim controlar e nem me aprisionar nos papéis que criei nesta minha jornada, pois reconheço que a minha salvação vem da minha própria decisão em se liberar do mundo, na medida em que começo a despertar para a verdade do meu ser. Hoje me abro à ideia de que meu único compromisso é a minha salvação e lembrar que não tenho nenhuma outra função senão essa. Hoje eu sei que para eu aceitar totalmente a salvação com a minha única função, com a verdade do meu ser, é reconhecer que a salvação é o meu compromisso e abandonar todas as outras metas que eu inventei para mim mesmo. Esse é o único caminho na qual posso achar a paz em minha mente. Lembrar do meu compromisso com a salvação é a saída para todas as dificuldades que percebo. Ela coloca em minhas mãos a chave da porta da paz, que eu tenho fechado para mim mesmo. Essa é a resposta para tudo que tenho procurado desde o início dos tempos. A minha única função é a que Deus me deu. Hoje estarei vigilante aos pensamentos que surgir para interferir, simplesmente falando a mim mesmo: este pensamento que está me impedindo de aceitar a minha função. Quero decidir pela minha única função que Deus me deu, que é a minha salvação. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. Neste momento em silêncio, permaneço com a mente em paz e relembro a prece que me foi dada para reforçar a minha relação com o Criador. Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá.
Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A minha única função é a que Deus me deu. Amém.